Que bom é tê-lo conectado conosco nesse projeto dos 10 dias de oração. Você tem visto que a cada dia nós temos deixado aqui uma programação especial para você e que bom é tê-lo nesta manhã conectado conosco para mais um dia. Hoje já estamos no 4º dia e o tema, para aqueles que já leram a revista, para aqueles que vão ler hoje, e nós esperamos que todos possam ter acesso e ler a revista, o tema de hoje foi os elos da corrente familiar. Um tema bastante bonito. Hoje nós demos alguns textos que falou de pais, para a relação dos pais para com os filhos, falou um pouco sobre o matrimônio e nós queremos aqui deixar uma mensagem especial a você. Quero também lembrá-lo que hoje o motivo da nossa oração são 2 motivos. O primeiro é pelo fortalecimento dos nossos relacionamentos familiares e o segundo motivo é para orarmos por 5 familiares nossos. Você já escolheu os seus 5? Você já tem orado por eles? 5 pessoas da sua família que você gostaria nesse dia, de maneira específica e especial, orar por eles. E orar pelos seus relacionamentos familiares de todas as formas, tá certo? Então não deixe de orar, não deixe de participar, não deixe de ler a revista, porque sem dúvida os maiores abençoados e beneficiados somos nós mesmos. Para essa hora e para esse momento, eu escolhi uma história da Bíblia muito bonita, que fala de um casamento. Você já deve conhecer essa história. Eu me refiro ao milagre, o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João. E se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria de convidá-lo a pegar a sua Bíblia para que possamos ler esse texto especial do milagre de Jesus. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Essa é uma história bastante interessante, porque Jesus ele foi convidado para estar nesse casamento. E a história lá no Evangelho de João diz assim, na minha tradução: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, diz a Bíblia, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, diz a Bíblia, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com isto, diz a Bíblia, deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Que linda história, não? Uma história que tem um meio trágico, mas que termina num final feliz. O que me chama a atenção nessa história é o fato de Jesus ter começado o seu ministério, os seus milagres, num casamento. Isso não é interessante? Jesus ter sido convidado para estar no casamento. Ao ir a um casamento, ao ir a uma instituição como essa, a uma cerimônia como essa, Jesus honrou a instituição do casamento. Porque foi ele quem criou o casamento, foi ele quem criou o homem e mulher e os uniu. E quando Jesus ele inicia o seu ministério indo a uma cerimônia de casamento, ele está aqui aprovando essa união. Mesmo hoje no mundo e na cultura, onde nós vimos e vemos, na verdade, o casamento sendo desvalorizado. Essa instituição sendo comprometida muitas vezes. Mas Jesus, ele, ao ir a esse casamento, ele honrou essa instituição. E eu aprendo aqui algumas lições que eu gostaria de deixar a você dentro da temática, né, dos nossos 10 dias de oração e do tema da revista de hoje, dos elos familiares. Queridos, Jesus foi convidado para estar nesse casamento. Ele não foi ali de penetra. Ele não foi ali forçadamente. A Bíblia diz que as pessoas, os noivos, convidaram Jesus para estar presente. E o milagre naquele casamento só aconteceu porque eles haviam convidado Jesus. E aqui está a primeira lição que eu aprendo para a minha vida e eu gostaria de deixar a você. Nós, como famílias, precisamos convidar Jesus para estar presente na nossa casa, no nosso casamento,
nas nossas relações familiares. Jesus não vai estar ali forçadamente. Jesus não vai entrar na nossa casa de penetra. A Bíblia o apresenta em Apocalipse 3:20, batendo a porta, querendo entrar para estar conosco. Agora, nós precisamos dar a Ele a entrada. Nós precisamos convidar Jesus. Alguns casais só convidam Jesus no dia do casamento. E então vão diante da igreja, diante do pastor, diante do líder religioso, e aí convidam Jesus, pedem a bênção de Deus. Mas depois, nunca mais vão à igreja, nunca mais oram juntos, nunca mais leem a Bíblia juntos, nunca mais vão à igreja juntos. E nós precisamos aprender com isso. De acordo com os sociólogos, a experiência mais desafiadora na vida de um ser humano é o casamento. E eles dizem como é possível duas pessoas de contexto familiar diferente, de cultura diferente, viverem bem e juntos debaixo do mesmo teto. Isso é a experiência mais desafiadora da vida de um ser humano. E isso só pode dar certo, queridos, se nós convidarmos Jesus. Talvez você esteja aí do outro lado se perguntando, pastor, como é que nós podemos convidar Jesus para estar presente na nossa casa? Quando a família realiza o culto familiar, quando o casal ora juntos, quando juntos leem a Bíblia, quando juntos vão à igreja, quando juntos se comprometem no avanço do reino de Deus, com a causa de Deus, no trabalho de Deus, eles estão convidando Jesus para estar presente. Se você tem feito isso na sua casa, na sua vida, parabéns, continue fazendo. Se de repente nessa manhã eu estou falando para alguma família que não está vivendo essa realidade, você precisa convidar Jesus desta maneira para estar presente na sua vida e no seu casamento. A segunda lição que eu aprendo dessa história e que eu gostaria de deixar a você é que mesmo com a presença de Jesus, algumas coisas podem acabar. E quando a gente leu aqui o texto bíblico, né, a Bíblia diz que o vinho acabou. O vinho era sinônimo da prosperidade, da exuberância, da alegria. E isso acabou naquele casamento. Isso acabou naquela cerimônia. Queridos, mesmo com a presença de Jesus, algumas coisas podem acabar na nossa família, podem acabar no nosso casamento. Mas nunca sejamos tentados a pensar que a nossa relação familiar, que o nosso casamento foi um erro. E para aqueles que já leram a revista hoje, há uma citação no livro Lar Adventista, página 82, no tópico que aparece assim, nunca pense que o matrimônio foi um erro. A escritora, a irmã White, ela diz o seguinte, embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido e nem a esposa abriguem o pensamento de que a sua união é um erro ou uma decepção. Cada um deve decidir ser para o outro tudo o que é possível. As primeiras atenções precisam continuar. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então, olha só o que diz aqui, então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será apenas o começo dele. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é uma antecipação das alegrias do céu. Que lindo, não? Essa citação está aqui na revista, no tema de hoje. E eu achei incrível essa citação da irmã White, do livro Lar Adventista, ela dizendo que o marido e a esposa nunca sejam tentados a pensar que a sua relação foi um erro. Sabe, quando tudo vai bem no casamento, é tudo bem, né? É tudo uma alegria, não sentimos falta de nada, há compreensão, há amor, mas há momentos no casamento em que faltam algumas coisas. Pode faltar o dinheiro, e a gente sabe que falta. Pode faltar o encanto, e a gente sabe que pode acabar. Pode faltar a alegria, pode vir a enfermidade. Muitas coisas podem acontecer, mas nunca sejam tentados a pensar que foi um erro. A salvação daquele casamento, mais uma vez, foi porque Jesus estava ali. E talvez você esteja pensando, mas que diferença faz então ter Jesus na minha família e não ter Jesus, sendo que mesmo com Jesus as coisas podem acabar? A diferença, querido, é que com Jesus o milagre pode acontecer. As coisas podem mudar, tudo pode ser novo e aquilo que parecia ser bom pode ficar melhor ainda com a presença de Jesus. Essa é a segunda lição que eu aprendo. E a terceira lição, e por aqui eu encerro a minha mensagem a você nessa manhã, a terceira lição que eu aprendo dessa história é que quando veio o problema, quando veio a falta, quando veio a privação, as pessoas procuraram a pessoa errada para resolver o problema. Os serventes, eles vão até Maria e eles olham para Maria e dizem, olha, o que nós temos que fazer? Maria foi uma mulher incrível, foi uma mulher extraordinária,
a escolhida do Senhor para ser a mãe de Jesus. Mas ela não tinha poder, ela não poderia realizar o milagre, ela não tinha poder nela mesma para resolver aquele problema. Então, no verso 5, se você prestou bem atenção, Maria, ela direciona os serventes até Jesus. E ela diz assim para eles: fazei tudo o que ele vos disser. Para nós que acreditamos em Deus, para nós que um dia aceitamos a Jesus, tudo que Deus nos diz está na Bíblia, está na palavra. A Bíblia é o local onde tem toda a vontade de Deus revelada a nós. Se você quer ser feliz no teu casamento, se você quer educar os seus filhos no caminho do Senhor, se você quer ter uma família harmoniosa, coerente, você precisa fazer tudo o que Deus te disser para fazer na palavra. Não é fazer pela metade, não é fazer aquilo que eu acho conveniente, não é fazer apenas aquilo que eu quero, é fazer tudo. E nós vivemos hoje, no momento, no mundo cristão, onde as pessoas elas têm feito da Bíblia apenas aquilo que é conveniente a elas. É como se elas descartassem algumas partes da Bíblia e apenas aderissem àquilo que é familiar a elas, aquilo que vai convergir com aquilo que elas querem, com aquilo que elas gostam. Mas, queridos, o conselho de Deus ainda é o mesmo, o conselho de Maria ainda é o mesmo. Façam tudo o que Deus te disser. Vamos fazer tudo o que Deus nos mandar na nossa educação para com os filhos, no nosso relacionamento matrimonial, e assim sempre estaremos provando do melhor vinho, do melhor vinho. Sempre estaremos bebendo e desfrutando da alegria do que é ter uma família na presença de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, que você continue seguindo esses conselhos, exercitando, vivendo esses conselhos na sua vida familiar, na sua vida pessoal. E eu tenho certeza que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus abençoe, continue lendo a revista, continue orando cada dia pelos propósitos a qual nós estamos aqui desenvolvendo aqui na revista dos 10 dias de oração. E eu tenho certeza que ao final desse projeto, muitos milagres, muitas respostas acontecerão na sua vida. Eu posso orar com você? Querido Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esta hora, obrigado por conselhos tão especiais, vindos da Tua Palavra e vindos dessa revista especial que nós temos lido também. Queremos pedir a Tua bênção sobre cada família, sobre cada esposa, sobre cada marido, sobre cada filho, cada papai, cada mamãe que nos acompanhou aqui nessa manhã e que irão assistir essa mensagem posteriormente. Que a Tua bênção alcance os nossos lares, que a presença de Cristo seja notada e sentida na nossa casa. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, Deus te abençoe, nos vemos em breve. Olá, hoje estamos no nosso terceiro dia dessa jornada espiritual dos 10 dias de oração de 2021. Após você receber a palavra de Deus nessa manhã, nosso desejo agora é convidar você para orar conosco. Segundo o nosso texto de hoje da revista, nós vamos orar por nossa atividade missionária, convidar os 5 familiares por quem estamos orando para participar de um culto familiar em nossa casa ou pela internet. Então, essas pessoas que nós colocamos em oração, nossos familiares, o desejo do Espírito Santo é que a gente se aproxime mais delas, realizando um culto em nossa casa ou via internet, para que a gente possa expressar a eles nossa bondade, nosso amor. E agora, nesse momento, nós vamos ler um texto da Bíblia e vamos orar por eles. O texto que eu convido vocês a ler está no livro de Tiago. O texto que eu convido vocês a ler está no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, nós temos uma história muito interessante, que é a história de Filipe. E diz assim, o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe não imaginava o que ia acontecer, mas ali ele viu um embaixador da Etiópia, descendo, voltando de Jerusalém, onde ele foi adorar a Deus. E ele estava lendo as Escrituras, estava lendo o livro do profeta Isaías. E então o Espírito Santo aproxima-se da carruagem, aproxima-se deste homem. E Filipe, atento à voz do Espírito, se aproximou e percebeu que o homem estava lendo. E disse assim: o senhor entende o que o senhor está lendo? E foi disso que surgiu um diálogo. E disse assim: mas como que eu posso entender? Ninguém me explica. Foi quando Filipe foi convidado por ele para sentar ali junto na carruagem, explicar o texto bíblico. E tempos depois, nessa jornada, Filipe teve o privilégio de batizar este embaixador da Etiópia nas águas, em nome de Jesus, porque ele entendeu as Escrituras.
E olha que interessante, todo esse processo, quem dirigiu foi o Espírito Santo. Portanto, hoje, ao nós orarmos, é uma oportunidade que nós temos de deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida e nos aproxime dos nossos queridos, agora com uma visão espiritual. Então, eu convido você nesse momento a curvar sua cabeça e onde você estiver, nós falarmos com Deus. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por Tua palavra ser tão maravilhosa e relatar tantas narrativas e histórias tão incríveis de como homens e mulheres, guiados pelo Teu Espírito, puderam abençoar parentes, familiares, amigos e até desconhecidos. Obrigado, Senhor, pelos esses 5 parentes pelos quais nós estamos orando. Agora, Pai querido, aproxima-nos de maneira mais especial com eles. Que enquanto estamos aqui intercedendo, o Senhor possa agir no coração deles e eles se aproximarem, e eles nos convidarem para entrar na vida deles e explicar mais a Tua palavra. E quando for o momento oportuno, que através das águas do batismo essas pessoas possam ter uma nova experiência contigo, um novo nascimento. Usa-nos nesse dia conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.